Saudações, meus amigos e minhas amigas do Aprovação PGE, tudo bem com vocês? Estamos de volta, eu sou Felipe Fernandes, estamos aqui para fazer mais um estudo de caso, um estudo de jurisprudência, daqueles que foram os julgados mais relevantes aí no último mês, ou o julgado que nós consideramos mais relevante no último mês, e batemos um papo aqui rapidinho sobre ele, né, para a gente deixar vocês aí ligados, tanto para destrinchar um pouco aspectos do julgado, quanto históricos, né, eventuais fatos históricos aí que influenciaram essas decisões. E é um prazer sempre estar aqui com vocês e, como disse, sempre abertos a críticas, opiniões e dúvidas. Vamos lá. Hoje nós vamos analisar as ADIs 3854 e 4014 do DF. Ambas tratam aí da questão do subteto aplicável à magistratura estadual, uma decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal sobre um tema que já tinha sido tratado por ele de forma perfunctória aí. Então vamos lá, de que a gente está falando? A gente está falando do chamado teto constitucional ou teto remuneratório. Basicamente, é um limite aplicável a todo o funcionalismo público nacional, dizendo que, ou estabelecendo que, a quem for servidor público no Brasil só pode ganhar até determinado limite remuneratório. É por isso que eu sempre falo, né, para os meus amigos aí, que quando você entra no concurso público, você fecha duas portas, a da pobreza e a da riqueza, porque você tem um teto, você tem um limite do qual você não pode passar em termos remuneratórios. Ele se aplica a todo mundo, pessoal, como regra geral, ele se aplica a todos, a administração pública direta e indireta. No que tange à administração pública indireta, uma ressalvazinha do artigo 37, parágrafo 9º da Constituição, que estabelece que, lendo para vocês, lendo com vocês, me acompanhem no material. O disposto no inciso 11 é o artigo 37.11, que trata do teto constitucional. Aplica-se às empresas públicas e às sociedades de economia mista, como vocês sabem, pessoas jurídicas de direito privado da administração pública e suas subsidiárias que receberem recursos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, para quê? Para o pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral. Então, o teto se aplica a essas empresas públicas e sociedades de economia mista, nesses casos específicos aqui tratados, ou melhor dizendo, quando recebam recursos para custeio de pessoal, despesas de pessoal e custeio em geral. Beleza, pessoal? Então, regra geral, aplica-se o teto na administração pública a todos. Agora, uma evolução histórica. O teto, da forma como ele é posto hoje, ele nem sempre foi tratado dessa maneira na Constituição da República de 88. Na Constituição de 88, originariamente, ele não vinha tratado como hoje, que veio fruto aí de algumas emendas sucessivas. Tinha a redação original, que aí cada ente poderia estabelecer seu teto. A emenda constitucional 19 de 98 estabeleceu um teto único, mas aí não estabeleceu a aplicabilidade imediata, ou seja, os próprios entes que deveriam fixar esses tetos. Na prática, ninguém fixava e, na prática, não havia teto. Aí veio a emenda 41 de 2003, e essa sim teve aplicabilidade imediata, e naquele momento, de bate-pronto, já cortou a remuneração de quem recebia acima do teto. Então é um negócio até relativamente recente. Tenho colegas da carreira que recebiam antes colegas de carreiras públicas, né? Não necessariamente da minha carreira, que recebiam acima do teto antigamente, com a emenda 41 de 2003, cortou. Você peça colegas antigos aí, quando você entrar, você vai ouvir contar essa história. E também teve a emenda 47 de 2005, que tratou do teto aí, excluindo dele as parcelas de natureza indenizatória. Agora, então, o panorama geral que a gente tem hoje, ele é marcado aí, muito, se alguém for falar para você de forma simplificada, vai dizer que ele veio, na prática, com a emenda 41 de 2003, aplicando-se aí de forma indistinta a todas as verbas recebidas pelos servidores públicos, incluindo as vantagens pessoais. Na época que veio o teto, muita gente tentou retirar suas verbas pessoais dessa incidência do teto, para dizer, olha, aqui eu não preciso, eu tenho uma vantagem pessoal, eu tenho um adicional por tempo de serviço, ele vai furar o teto. O Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência, acatou esse argumento? Não acatou. Não obstante, há algumas exceções a essa aplicação do teto,
Como eu já adiantei para vocês, verbas de natureza indenizatória, elas não se submetem ao teto. Aqueles direitos sociais do trabalhador, né, que são previstos aí, estendidos aos servidores públicos, como férias, 13º. Então, se você, por exemplo, recebe no teto do funcionalismo público brasileiro, não impedirá de que você receba suas férias e seu 13º, ainda que naquele mês, recebendo essas verbas, receba. Isso aí são parênteses, né? Curiosidade para vocês, a gente às vezes vê muito essas reportagens de jornal acusando quem for o teto. Eu sou totalmente a favor da aplicação do teto, tá? Não estou aqui defendendo furar o teto. Eu acho que se é lei, se é regra, tem que seguir. Isso leva a gente a ser um país mais sério. Mas a gente vê muitas vezes reportagens sensacionalistas que pegam ali o mês que o servidor recebeu um 13º e dizem, ó, fulano aqui está furando o teto. Mas, na verdade, é o 13º dele. Pode receber de acordo com o ordenamento jurídico pátrio. E outra hipótese aí de furar o teto, entre aspas, que não estou usando essa expressão de forma ordinária, ou seja, de você receber acima do teto, é o abono de permanência, aquele cara que poderia se aposentar e continua no serviço público, né? Essas seriam hipóteses aí de furar o teto, entre aspas. Além disso, tem uma jurisprudência relativamente recente do Supremo Tribunal Federal. Eu falo relativamente recente porque talvez eu esteja ficando um pouco mais antigo aí, mas eu vi isso acontecer, né? O que é? Aquela acumulação de cargos, né? Você sabe que a Constituição ela permite determinada acumulação de cargos, então, por exemplo, você pode ser magistrado, você pode ser procurador do Estado de São Paulo, você pode ser um defensor e ser, por exemplo, professor em uma universidade pública, você pode ser magistrado e professor da USP. O que acontecia antes dessa virada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal? Você somava as duas parcelas e cortava no teto. Então, se você já ganhava no teto lá, na magistratura, você não poderia receber seu salário ali da USP. O STF virou essa jurisprudência para entender que a percepção do teto seria considerado para cada vínculo individualmente considerado. Então, ele vai olhar o teto aqui na USP, vai olhar o teto aqui na magistratura. Então, ele não vai estar furando o teto aí, ele vai receber o teto considerado para cada um dos vínculos dele e não somados. Beleza, pessoal? Então, o teto da magistratura e o teto da USP aqui indistintamente considerados, serão considerados eles em si mesmos, não confunda. Isso foi uma jurisprudência relativamente recente, então as bancas às vezes até gostam de cobrar, lembram dele. Então, o artigo 37, inciso 11, que veio com a emenda 41 de 2003, ele tem uma redação um pouco extensa, eu vou ler para vocês, a gente destrincha ele aqui depois, né? Tenha paciência um pouquinho, porque é bom a gente ler, você vai talvez um dia ler e lembrar da minha voz, isso pode ajudar na memorização. Vamos lá, artigo 37, inciso 11, prevê que a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos, da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer poder, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos, e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais, olha elas aí, ou outras de qualquer natureza, não poderão exceder o subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite nos municípios o subsídio do prefeito e nos estados e no Distrito Federal o subsídio mensal do governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos deputados estaduais e distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a 90,25% do subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos procuradores e aos defensores públicos. Beleza, pessoal? Então, a gente viu aqui, existe um teto geral e existem aí subtetos, né? Subtetos eu deixei para vocês aqui bonitinho, destrinchado para vocês no material, e ele é relevante quando a gente vai tratar justamente do nosso assunto aqui. Quais seriam os subtetos aqui que eu posso dizer? Na União, ministro do Supremo Tribunal Federal. Nos municípios, prefeito. Nos estados e no Distrito Federal, para efeitos do executivo, o do governador. Para efeitos do legislativo, do deputado estadual, e para efeitos do judiciário, o desembargador do TJ, que a gente viu que é 90,25% do subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal.
E qual foi o problema aqui? Porque você via que o juiz estadual, na prática, ele ia ganhar menos do que o juiz federal. Por quê? Porque o teto dele era menor do que o teto do juiz federal. Enquanto o juiz federal recebia 100%, poderia receber 100% do teto do Supremo Tribunal Federal, né, do valor do ministro do Supremo Tribunal Federal, o magistrado estadual receberia até 90,25% daquele teto. Então, a AMB, a Associação dos Magistrados Brasileiros, questionou essa diferenciação, esse discrimen, essa distinção entre magistrados estaduais e magistrados federais, magistrados aí dos TJs, né, e magistrados, por exemplo, dos TRFs, da Justiça Especializada. Basicamente, ele disse que essa distinção remuneratória seria inconstitucional. E o que o Supremo Tribunal Federal respondeu a esse questionamento? Diz que sim, a AMB tinha razão e, de fato, não faria sentido fazer uma distinção aí entre a remuneração dessas carreiras devido ao caráter nacional da magistratura, né? O caráter unitário da magistratura nacional. Então, não haveria, se a própria Constituição Federal estabeleceu preceitos semelhantes às carreiras, ou, na verdade, a carreira como uma só, sendo a divisão apenas de competências ali, não haveria sentido em estabelecer um discrimen remuneratório. E assim julgou procedente, né, confirmando a cautelar já concedida anteriormente, para dizer que não é possível o estabelecimento do subteto remuneratório para a magistratura estadual inferior ao teto remuneratório da magistratura federal. A correta interpretação do artigo 37(11), parágrafo 12 da Constituição Federal exclui a submissão dos membros da magistratura estadual ao subteto de remuneração. Então, aquele subteto de 90,25%, ele não deverá ser aplicado aos magistrados aí da Justiça Estadual, né? Haverá uma equiparação aí entre os magistrados da Justiça Federal e da Justiça Estadual. Mas eu não sei se vocês repararam, agora que terminando já a nossa análise, jogando uma pimentinha na discussão, é que a gente vê que o teto do judiciário nos estados seriam mesmo os defensores, procuradores, né? Inclusive tem muitas carreiras de procuradores, por exemplo, procuradores estaduais, que buscam aí estabelecer esse teto 100, né? Esse teto 100%. Há muitas ações aí que ainda não foram definitivamente julgadas no judiciário, que o raciocínio deles, ora, o nosso é o teto do desembargador do TJ. Se o teto do desembargador do TJ agora está 100%, nós temos que ter 100% também, né? E aí, o que vocês me dizem? Não sei, né? Quem viver verá, e nós teremos decisões sobre isso no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Mas por hora a gente fica com essa aqui que você tem que fixar de tudo aqui, que é um assunto relevante, por tratar de uma carreira pública relevante e de um assunto que já vinha sendo aí suscitado no judiciário há um tempo, é que não é possível estabelecer um subteto remuneratório para a magistratura estadual inferior ao subteto da magistratura federal. Beleza, pessoal? Era isso. Um prazer estar com vocês. Qualquer coisa me procurem, estamos sempre à disposição. E sempre lembrem de nos chamar nas eventuais comemorações. 2021 será um ano muito bom, teremos muitos concursos aí, grandes concursos para procuradorias. E é um prazer, como eu sempre digo, fazer parte da caminhada de vocês. Uma honra que vocês tenham me deixado fazer parte disso. Muito obrigado e até a próxima.